A verdade é que quem era chamado de imperador um dia já esteve muito abaixo. A melhor palavra que define o Kaiser atualmente é redenção. Mas antes disso, temos que explorar a história do imperador. Porque toda história de redenção tem um antes, cheio de erros, falhas e escolhas ruins. Quando o Kaiser teve a oportunidade de mudar sua vida miserável, ele deu o seu máximo e se destacou. Construiu um império em cima dos corpos de seus adversários. E assim como seu pai, ele se sentia bem em machucar as pessoas. Ele entendia que às vezes, algumas pessoas são tão machucadas que só conseguem se sentir vivas machucando as outras. A cada sonho e a cada pessoa que o Kaiser esmagava, ele se sentia mais humano. Mas a busca por humanidade se torna uma causa perdida quando você não reconhece que o outro também é humano. A busca por humanidade machucando os outros levou Kaiser até o topo. Ele se tornou o imperador do Bastard München, o time alemão, sendo tão absoluto ali dentro que o time inteiro era voltado para a figura egocêntrica de Michael Kaiser. Mas então, o Projeto Blue Lock apareceu de repente. O projeto tinha acabado de vencer o Sub-20 do Japão e conquistado a atenção do mundo todo. Todos estavam de olho no projeto de ego de empate. E então, o projeto iniciava uma nova fase, a Liga Neo-Egoísta. A Liga prometia reunir as 5 grandes ligas do futebol em um embate para criar um novo herói do futebol. Kaiser nos é apresentado como um dos protagonistas da Liga. Nos testes para os garotos da Blue Lock concorrerem à vaga dentro do elenco do Bastard, ele atrapalha o chute do Isagi e diz que ali, o Isagi, que era o grande herói do Blue Lock, não passaria de um palhaço, enquanto ele seria o rei do time. E esse foi um grande erro do Kaiser. No primeiro jogo, ele se mostra arrogante e absoluto em campo. Ele abre o placar e deixa todos em choque com a potência do seu chute, o Kaiser Impact, o chute mais rápido do mundo. Depois No entrou em campo e marcou o segundo. E o Isagi foi vendo que ele não ia ter espaço naquela equipe, então ele começou a roubar a bola do próprio time. E no momento que todos acharam que ele ia passar pro Kaiser, ele fez um passe pro Kunigami. No fim do jogo, Kaiser disse que o Isagi não era um palhaço, mas sim um ladrão. Depois disso, o Isagi jurou que naquele momento iria roubar todo o time do Kaiser e mostrar pro mundo que aquela coroa que ele carregava era falsa. E ao longo da Liga Neo-Egoísta, o Isagi foi conquistando cada vez mais espaço, humilhou o Kaiser diversas vezes em rede internacional, e no último jogo da Liga, o Kaiser já estava completamente sufocado, com o risco de perder tudo que ele já havia conquistado até ali. Antes do último jogo contra o PSG, o Kaiser reviveu todas suas dores e começou a se machucar, apertando seu pescoço e se lembrando do seu pai quando fazia isso. Se lembrando de quando ele era chutado e humilhado. Mas depois, o Kaiser estava sorrindo. Ele havia descoberto uma forma de vencer o Isagi. Porém, quando o jogo iniciou, ele se viu totalmente apagado e sem esperanças mais uma vez. O Isagi tinha marcado o primeiro gol pelo Bastard, e o Rin também estava se destacando, e o Kaiser estava totalmente de lado. Ele se viu isolado, afinal seu único aliado no time era o Ness. E o Ness não era o suficiente para vencer aqueles gênios. Mas quando apareceu uma oportunidade, ele arriscou a sua nova arma, o Kaiser Impact com efeito Magnus. Um chute com curva e rápido. Mas houve um problema, ele chutou a bola em movimento e não conseguiu controlar o efeito do chute. O Kaiser isolou a bola. E ninguém acreditou no que aconteceu. Todos viram a queda do imperador. O Kaiser, um dos 11 New Gens, o rei absoluto do Bastard, isolou uma bola. Ele se viu em frente ao seu passado mais uma vez e percebeu que ele não era uma boa pessoa. Antes ele não era notado, ele teve que impactar pra isso. Nunca lhe foi dado e ele teve que conquistar tudo sozinho, e naquele momento ele viu tudo sendo roubado por alguém que ele tinha chamado de palhaço. Ele se viu desesperado mais uma vez. Tudo estava em jogo, seu título de imperador, a proposta do Real Madrid, absolutamente tudo. O império do Kaiser estava desmoronando. E, mais uma vez, aquela sensação da infância voltou. Aquele aperto no peito. O Kaiser estava com medo. E, nessa situação, o medo age como um agente do caos, que te leva para um estado de luta ou fuga. Ou talvez mudança e redenção. Quando foi que o Kaiser ficou tão frágil assim? Aquilo era inaceitável. Naquele momento, Kaiser percebe que seu império estava o limitando. Ele percebe que ele tinha se acomodado. Ele achava já ter alcançado o topo, mas onde ele estava não era nem perto de onde ele seria visto como o melhor do mundo. Então, ele resolveu abandonar tudo para evoluir. Seus traumas, seu ego, seu império. Nada disso mais tinha valor. E naquele momento, Kaiser voltou a ser zero. Ele decidiu abandonar tudo para conquistar mais. Porque ele entendeu que proteger conquistas anteriores não fazia ele conquistar mais. Ele só estava estagnado. Então ele começou a trabalhar com o resto do time, pedindo por favor por passes e deixando o título de imperador para trás. Michael desceu do seu trono e começou a se jogar na lama assim como os outros. E com o passe do Kiora, ele executou um chute impossível. Vários marcadores e sem ângulo. Ele fez uma curva com a bola e ela entrou no gol com tudo. Ali o Kaiser obteve sua primeira redenção. Ele abriu mão do seu orgulho para trabalhar em equipe e vencer. E esse gol fez com que ele conseguisse manter a proposta do Real. Mas o último gol daquela partida foi de Isagi Yoichi. E ele se consagrou como herói da liga em cima do Kaiser.
E com o mundo todo assistindo, o Isagi humilhou o Kaiser, chamando ele de meu palhaço favorito. Depois do jogo final, o Kaiser voltou com seu costume de se xingar e se sentir um lixo. Então Ness, que sempre foi maltratado pelo Kaiser, disse o que ele sempre quis ouvir. Ele disse que o Kaiser era de carne e osso como qualquer outro ser humano, e que seu ego naquele momento dizia pra ele fazer um feitiço para juntar os cacos da alma de Kaiser. Kaiser no mesmo momento desmanchou. Na Copa, provavelmente o Kaiser vai ter sua redenção final. Ele estava da mesma forma que era antes de conquistar tudo, em meio ao lixo e bebendo Coca-Cola de uma maneira nojenta que lembrava o seu pai. Mas esse é o Kaiser de verdade. Tudo que a gente viu dele na liga era uma peça de teatro, em que ele atuava como imperador. O Kaiser parece que tá tentando parar ser aquilo, porque tudo aquilo era uma persona que ele tinha criado para aparentar ser o que ele nunca foi. Aquilo não era sua essência, o seu eu de verdade. Para muitas pessoas, o Kaiser aparenta estar mal, mas na verdade todo esse comportamento demonstrado por ele é na verdade o primeiro passo para sua redenção definitiva. A prova que tá dando certo é que ele não deixou de jogar e tá se esforçando, mesmo que ele esteja com alguns hábitos meio destrutivos. Mas na Copa, no jogo, ele foi o protagonista da partida e marcou um hat-trick em cima da Costa Rica. O Kaiser tem que ser quem ele é e deixar de tentar ser o imperador. No momento, ele tem que tentar ser o Michael Kaiser, o imperador escolhido por Deus, que nunca deixou de acreditar no impossível e na Rosa Azul. Ele tem que reconhecer que antes dele ser o imperador, ele é o Michael. A redenção é um processo, ela leva tempo. Ele sentiu raiva toda vez que o Isagi sorria no jogo do Japão contra a Nigéria, mas dessa vez, ele tem a oportunidade de se mostrar humano. A expressão do Kaiser após marcar o hat-trick parecia ser leve. Ele tá em um processo. Ah, e a redenção não acontece de uma vez. Ela é um processo longo, cheio de recaídas, ressentimentos e tentações para voltar ao velho caminho. Mas cada passo dado sem negar a própria humanidade é uma prova silenciosa de que mudança é real. Abandone seu império se necessário. Foque em se tornar quem sempre quis ser, mas mantendo sua humanidade. Lute na lama como os outros, se preciso rasteje, mas nunca deixe de lutar por mais. Siga acreditando no impossível. Eu percebi que enquanto alguém ainda continuar insistindo e acreditando em algo, o impossível nunca vai existir. O impossível só surge quando a determinação humana morre. Quando você mesmo deixa de acreditar na sua melhoria, na sua redenção. Quando você deixa de acreditar em si, nada mais é possível. A redenção é um processo demorado e com algumas dores. Mas é melhor enfrentar ele de uma vez do que ficar preso em uma versão de si mesmo que não vale mais a pena. O trono no fim não representa nada. Abandone tudo para evoluir. Então vá, lute, seja humano, acredite no impossível. E quando ninguém mais esperar, mostre o seu impacto.